crimes e prisão do Canela Preta no Icó. Tendo em 1822 sido quebrados os laços que uniam o Brasil a Portugal, tornou-se Dom Pedro I, filho do rei daquele país, imperador do Brasil. Com o sangue luso correndo em suas veias, Dom Pedro I logo no início, começou a demonstrar maior simpatia pelos portugueses, e a querer governar como um verdadeiro déspota, desgostando os brasileiros. Foram criadas na época, duas agremiações partidárias. O Partido Brasileiro, e o Partido Português, que dividiam as opiniões, e já vendo descontentamento dos brasileiros com relação à maneira de governar de Dom Pedro, surgiu a ideia da abdicação do imperador em favor de seu filho, Pedro II, que era ainda de menor idade, o que foi concretizado, criando-se a regência trina para governar em nome do imperador menino, que tinha na época, apenas 6 anos de idade. O período regencial foi de turbulência no Brasil, alegando muitos que a abdicação havia sido forçada, e queriam a restauração do trono na pessoa de Dom Pedro I. Era bastante difícil um país ser governado por 3 pessoas com opiniões diferentes, e em 1834, houve uma reforma nas leis, instituindo as assembleias locais. Por essa reforma, a regência trina foi substituída por um regente único, sendo eleito para o cargo o padre Diogo Antônio Feijó, que era grande amigo de José Martiniano de Alencar, ardoroso revolucionário de 1817 a 1824, e filho de Dona Bárbara de Alencar, a heroína do Cariri. Conhecendo Diogo Feijó a capacidade de Alencar, e impressionado com o estado de anarquia reinante no Ceará, convidou-o para assumir a presidência dessa província, que aceitando, foi Alencar empossado em 6 de outubro de 1834. Na época, a pistolagem e a emboscada campeavam no interior da província. No Icó, o sargento-mor, João André Teixeira Mendes, vulgo Canela Preta, e famigerado cabeça da comissão matuta, por vingança, fazia justiça com as próprias mãos, sem que nada acontecesse. O maior ato de vingança do sargento-mor João André foi a morte, por emboscada, do juiz de paz do distrito Telha, o tenente-coronel José Cavalcante de Luna e Albuquerque, que o havia processado e pronunciado, pelo assassinato do alferes de primeira linha, Antônio Vieira de Lago e Albuquerque, homem de grande prestígio pela sua bravura. O presidente Alencar, que assumiu a presidência do Ceará logo após esse crime, mandou capturar o assassino, encarregando dessa perigosa missão, o capitão José Pereira da Silva, o célebre Cara Preta, o mesmo que em 1817, conduzira do Icó à Fortaleza, sua mãe, Dona Bárbara de Alencar, a quem infligira os maiores maus-tratos. A atitude de Alencar causou surpresa. Alguns viam naquilo grandeza de alma do mesmo, já outros consideravam uma vingança, porque efetuar a prisão do Canela Preta constituía grande perigo, por ser João André muito afoito, e com muita audácia, sempre mandava executar as suas sentenças de morte, por bandos armados que eram um verdadeiro terror para as populações sertanejas. Como esses do Icó, inúmeros potentados e facínoras, dominavam absolutamente todo o sertão cearense, sem nada a recear da polícia e da justiça, que eram incompetentes e aterrorizadas. E o povo, familiarizado com o crime, até admirava a audácia e bravura dos cangaceiros, que se tornavam respeitados. Não havia garantia por parte dos mantenedores da ordem, que eram desmoralizados. O capitão José Pereira, o Cara Preta, conseguiu apanhar João André na Serra do Camará, onde o mesmo havia se escondido, conduzindo a São Mateus, atualmente Jucás, que era a cabeça do termo, onde tinha de ser julgado. Preso e processado, João André foi mandado para cumprir pena em cárcere no Pará, isolando-se totalmente da família, até porque na época, não havia meios de comunicação, voltando ao Icó, somente depois de 50 anos, quando já havia cumprido toda a pena. Diz a tradição, que o mesmo ao chegar a Icó, encontrou todos os seus bens inventariados, pois seus herdeiros já o julgavam morto. João André morreu no Icó, com a idade de 110 anos. Diziam os idosos, que aquele sobrado ao lado da igreja matriz, a ele pertenceu. Apoio cultural. Tigoline, bolsas e mochilas. Facebook, tigoline.bolsas e mochilas. Site,
site golani.com.br.